Boa noite a todos. É bom recebê-los, principalmente uma noite fria, né? Chega todo mundo assim, se agasalha um pouquinho. Bom, gente, no trabalho de hoje, nós vamos começar dando os avisos normais, né? Pedindo a todos que cuidem dos celulares, que gostam de tocar nessas horas, né? Tem que desligar, colocados no mudo ou em módulo avião. Como recados, um deles que eu acho que é muito importante, no domingo, às 9 horas, nós vamos ter um convidado, De Luca. Ele está lançando um livro novo e ele vai fazer uma palestra exatamente do livro dele. Vai ser de domingo às 9 horas da manhã. Tá? Eu acho muito legal, normalmente o salão fica lotado. Então, aconselho a senhores a virem. Quem nunca assistiu a palestra dele, é muito interessante, eu acho que vale muito, muito a pena de assistir. Vamos lá. Como sempre, lembrando do kit de higiene das crianças. Então, quem puder trazer algum material, pasta de dente, escova, sabonete, será muito bem aceito. Isso para as crianças ajuda bastante. E não só para as crianças, eu acho que eu já comentei isso com vocês. Acabou se estendendo para a família. Nós nos preocupamos muito com a higiene das crianças no tempo da pandemia, e aí, quando nós começamos a voltar e esticar esses kits para todas as crianças, nós observamos que começou a melhorar a higiene dos pais das crianças. Então, nós vimos que, na verdade, o kit não era só para as crianças, era para a família. Então, acabou crescendo um pouco mais e mostrando a importância que ele tem. Hoje nós vamos ter como palestra nosso amigo Cláudio. Ele vai falar do capítulo 24, Não Coloque Candeias, sobre o alqueire. A Marisa vai fazer a prece inicial, a Vera o Evangelho, Laurice vai fazer as vibrações e a prece final o Gabriel. Que tenhamos todos um belo trabalho. E assim nós vamos fechando os nossos olhos, mentalizando a figura excelsa de Jesus, que nesse instante abre seus braços para receber a todos nós. Que possamos sentir a presença desses amigos espirituais, que já nos acolhem desde a entrada do portão e que já trabalham todas as nossas necessidades. Que agradeçamos por este momento de podermos estar aqui e receber todo esse tratamento que já se iniciou. Vamos envolvendo o nosso palestrante com muito amor, com uma vibração carinhosa, para que ele possa trazer para nós lições das quais vamos refletindo e usando no nosso dia a dia. Que nosso Senhor abençoe a todos nós, para que tenhamos um trabalho de muita harmonia, muita paz e muito amor. Que assim seja. Boa noite a todos. Capítulo 24. A candeia debaixo do alqueire, porque fala Jesus por parábolas. 1. Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põem-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na, sim, sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida, que não haja de saber-se a fazer-se pública. Do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli, por Irmão José. Ideia fixa. Combate a ideia fixa do mal,
na tua mente. Não ofereça sintonias às trevas. Escolhe o alimento espiritual de que te nutres. Fuja do que possa influenciar-te negativamente. A obsessão é uma indução, espécie de hipnose de outras mentes sobre a tua. Não converta os teus pensamentos em pasto para os espíritos vampirizadores. A tua vida é o barco, o pensamento é o leme. A ideia infeliz que se demora contigo é sinal de desajuste interior. Ora, e ocupa as tuas mãos na tarefa benfazeja. Ideia fixa que incomoda, atrai doença, sofrimento e lágrimas. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua paz e, neste momento, oriente nossas palavras. Falar sobre não coloquei a candeia embaixo do alqueire, eu preciso voltar no tempo, algum tempinho. Porque, primeiro, a gente precisa entender o que ele quis dizer com essa frase, né? Essa frase é não coloqueis a candeia. A candeia é uma espécie de uma lanterna, uma luz, um farolete, o seu celular que acende a luz, é uma candeia. Embaixo do alqueire, o alqueire era uma espécie de um cesto de medida, onde se colocava alguma coisa e media-se pela cesta. Então, se a gente colocar esse cesto em cima de uma vela, de alguma coisa, a gente não enxerga nada. Por isso que ele falava que era para colocar num local alto para enxergar tudo. Por que ele disse isso? Ele disse isso porque há muito tempo, há muitos séculos, há muitos milênios, vamos dizer assim, as verdades, os conhecimentos espirituais, os conhecimentos das verdades, de acordo com aquilo que se entendia à época, era só passado de um para outro para os iniciados, somente para alguns, que eles acreditavam que eram as pessoas que sabiam das coisas. Não se passava o conhecimento da verdade, o conhecimento espiritual, o conhecimento do post-mortem, não se passava para o povo em geral, porque não iriam entender, porque não alcançavam. É que a gente está acostumado hoje em dia, de que a grande maioria de nós vai para a escola, faz lá o ensino fundamental, ensino médio, faculdade, coisa que o vale. Mas, naquela época, não tinha disso. Então, eu quero voltar no tempo para 2.500 anos, aproximadamente, antes de Jesus Cristo. Hermes Trismegisto. Embora alguns falam que ele nunca existiu, mas os seus conhecimentos foram vindo trazendo notícias. E, há 200 anos após Jesus, se colocou no papel o pensamento de Hermes Trismegisto. Por que o nome dele era Hermes Trismegisto? Porque ele era considerado 3 vezes grande. Porque ele era considerado um rei, era considerado um sacerdote, era considerado um filósofo, por isso 3 vezes grande. E Hermes tinha alguns pensamentos que foram colocados muito tempo depois no papel, e que coincidia com muitos ensinamentos que grandes pensadores também vieram trazendo. Você começa a ler sobre Hermes, e você vai ver que é muito parecido com Krishna, muito parecido com Buda, muito parecido com um monte de outros que trouxeram conhecimento para nós. Inclusive Moisés, Jesus. E Hermes tinha uma frase que, segundo no livro Depois da Morte, de Leon Denis,
no capítulo 3, tinha uma frase que dizia assim: é preciso medir a verdade segundo as inteligências. O que será que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer exatamente isso, que a gente não poderia sair contando as verdades como conhecimento do mundo espiritual, de mundos experimentais, para qualquer um, porque não iriam entender. E, de acordo com Leon Denis, ele continua a frase, porque se falarmos as verdades para as pessoas que não conhecem, que são pessoas frágeis de cabeça, não conhecem, não entendem direito, elas enlouqueceriam, diz Hermes. Mas também não devemos contar as verdades para aquelas pessoas más, porque elas usarão para ganhar poder. E aí a gente fica, meu Deus, olha, eu já ouvi isso em algum lugar. E ouvimos, pelo menos agora no momento nós ouvimos, no capítulo 24, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala exatamente isso, para não divulgar as verdades para todo mundo, porque não entenderiam. Apesar de que Jesus falou, não coloqueis a candeia sob o alqueire, porque não iria dar luz para todo mundo, tanto que os discípulos perguntaram, mas Senhor, o Senhor não fala em parábolas? Nem todo mundo entende. Por que fala em parábolas com as pessoas? E aí Jesus explica, para vocês estão preparados para entender o que eu vim trazer, mas a eles ainda não. Então é preciso falar as coisas de acordo com aquilo que eles poderão entender. Por isso lhes falo por parábolas. Porque o que é parábola? Nada mais é do que uma historinha. Porque como as coisas não eram escritas, era tido de boca a ouvido e assim sucessivamente, era simplesmente falado um para o outro. Por isso que muitas coisas dentro da própria Bíblia são interpretativas, a gente precisa entender o que tá querendo dizer naquele momento, aquele que escreveu, o que ele quis dizer com aquilo. A gente precisa ter uma noção do que vai ser passado para alguém. Quer ver uma coisa? Vamos trazer para os dias de hoje. Para os dias de hoje, nós não vamos pegar para uma criança de 4, 5 anos e dar para ela ou falar para ela a respeito de física quântica. Ela não vai entender. Nós não vamos entender. Imagina uma criança. Então, o que nós falamos para a criança? Contamos historinhas. Por exemplo, nós não contamos historinha de Chapeuzinho Vermelho? Qual é a historinha de Chapeuzinho Vermelho que a gente conta para as crianças? É uma menininha que foi levar docinhos para a casa da vovó, ela tinha que ir na direção do rio e não na floresta, que era perigoso, podia aparecer algum perigo, podia ter alguma coisa que lhe atrapalhasse. E o que a menina fez? A menina, em vez de ir pelo rio, foi por onde? Foi pela floresta. Foi pela floresta, encontrou o lobo mau e tal. E aí ela consegue entender como ela desviou daquilo que foi falado para ela de alguém que conhecia a situação, ela se pôs em risco indo no lugar errado. Mas quando ela cresce, quando ela já chega já como adulta como nós, a gente sabe o entendimento. O que a criança representa? O que aquela menina representa? Ela representa todos nós, os seres humanos, que recebem uma instrução benéfica de como a gente deve agir, como a gente deve caminhar, como a gente deve fazer, mas muitas vezes não vamos por aquele caminho que nos foi oferecido. A gente, como tem livre-arbítrio, você fala, eu vou por outro caminho, ele não sabe nada. Eu não sei quem tem filhos e quem não tem, mas quem tem filho já não ouviu os filhos falarem assim, pai, mãe, nossa, você não sabe nada, como é que... Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia isso é diferente,
Porque eles sabem mais do que nós. Eles acham assim. Mas a gente também achava isso dos pais da gente. A gente também tinha essa impressão que nossos pais, imagina, coitado, eles estão tão para trás, não sabem as coisas de hoje em dia. Sim, eu concordo que tem certas coisas que eles sabem mais do que nós, atualmente. Por exemplo, mexer em computador, mexer no celular, nós temos certas dificuldades. Principalmente nós, jovens de 30 anos, que nem eu, né, a gente não tem esse costume. Então, eles olham e falam, pai, não sei como é que você conseguiu sobreviver todo esse tempo sem mim. Não falam assim? Mas a gente sobreviveu. Nós passamos por uma época que eu costumo dizer que nós somos da geração sanduíche. Por que sanduíche? Porque antes a gente obedecia os pais. Agora a gente tem que obedecer os filhos. E a gente não manda nunca. Pode prestar atenção. Antigamente, você sentava na mesa e tinha que comer o que a mãe punha. Ai de você se falasse, não quero, não gosto. Não é? Era assim, então, vai comer. E não sai da mesa enquanto não comer tudo. Hoje, a gente chama os filhos para comer com a gente, eles falam, não, vai na frente, depois eu esquento para mim, depois eu faço, como depois. E quando sentam na mesa, quando acontece de sentar na mesa conosco, eles estão aonde? No celular, nunca estão com a gente. Pode notar. Então, nós somos a geração sanduíche. Antes a gente fazia o que os pais mandavam, hoje a gente faz o que os filhos mandam. E a gente vai levando. Mas, voltamos à candeia. Então, Jesus deixou claro que a gente tinha que passar as instruções de acordo com o entendimento de cada um. Porque se falasse na época de que os espíritos sobrevivem ao mundo, porque Jesus falou que a gente tinha que fazer a caridade, tinha que praticar a caridade. Ele demonstrou como é que se faz para praticar a caridade e fazer o bem ao próximo. Mas ele nunca disse o porquê. Nunca teve oportunidade de dizer por que eu tinha. O que aconteceria, quais eram as consequências se eu não praticasse a caridade. Que consequência eu teria? Foi no Espiritismo que nós conseguimos entender quais as consequências da gente não praticar a caridade. Por exemplo, o Espiritismo nos trouxe aquilo que, na pergunta 171 do Livro dos Espíritos, chama-se de o dogma da reencarnação. Então, veio nos mostrar que a gente reencarna para fazer as coisas que deveríamos ter feito e não fizemos. Aliás, não é só Espiritismo, o Espiritismo não trouxe novidade nenhuma, ele só veio estudar o que estava acontecendo, porque a cabala da Torá, dos judeus, também fala em reencarnação, apenas não explica como é que funciona isso, mas fala lá. E o Espiritismo veio explicar da reencarnação. E aí, então, nós sabemos que pela reencarnação eu vou ter as consequências do que eu deixei de fazer nesta encarnação. Então, se eu deixei de fazer determinadas coisas e eu preciso ressarcir, porque se eu me comprometi com alguém, eu devo ressarcir o que eu fiz de errado, o que eu me equivoquei. Eu tenho chances e oportunidade de ajudar o outro e me ajudar, porque eu ressarci aquilo que eu fiz de errado. Então, eu tenho as reencarnações. Aí eu tenho as 6 consequências, de acordo com o Espiritismo, 6 consequências se eu não praticar a caridade. Quais são elas? Por exemplo, o que é caridade? A caridade, de acordo com a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, o que é caridade conforme Jesus o entendia? E a caridade, segundo Jesus o entendia, dizem os Espíritos, que é benevolência para com todos, indulgência para com os equívocos alheios e perdão das ofensas. Coisa fácil de fazer. Perdão das ofensas. Então, eu vou ter consequências se eu não perdoar o meu inimigo, se eu não perdoar alguém que me fez alguma coisa errada? Vou ter consequências. E são 6, de acordo com
com o Espiritismo são 6 dessas consequências. A primeira delas é que eu vou ficar magoado, vou ficar injuriado, eu vou ficar sempre pensando naquilo, eu quero dar troco naquilo que as pessoas fizeram comigo. Consequentemente, de acordo com a própria ciência, se eu me magoo, se eu guardo essa mágoa comigo, e eu quero revidar a qualquer custo em algum momento, eu posso adoecer o meu corpo físico. Eu adoeço, porque eu sou uma pessoa que magoa-me completamente. Segunda consequência, como eu sou uma pessoa que só está guardando mágoa, eu sou uma pessoa que tenho monoideia, só quero ficar naquilo o tempo todo, pensando naquilo. E se eu penso só naquilo, eu deixo de pensar em outras coisas, eu deixo de fazer coisas diferentes. Terceira consequência, eu, como só penso naquilo, eu só quero me vingar, porque eu não penso em outra coisa, eu tenho sempre raiva, ira, mágoa, as pessoas não querem conviver comigo. Nem os filhos, nem pais, nem irmãos, porque eu não vou na casa dele, ele só fala mal de não sei quem, eu não vou na casa da mamãe, a mamãe só fala mal do papai, tudo que acontece no mundo, o papai que fez errado, não vou mais na casa dele, aí os filhos não aparecem mais. E aí nós vamos ficar sozinhos no mundo. Quarta consequência, como nós só pensamos em mágoa, só pensamos em raiva, só pensamos em ira, nós angariamos, como somos espíritas, nós angariamos obsessores praticamente gratuitos, que nem precisava, não fiz nada com ninguém ainda, eu só estou com pensamento negativo. E acontece o quê? Os espíritos que gostariam de me ver cada vez mais para baixo, que têm o prazer de me ver para baixo, eles vão se fazer felizes porque estão conosco e vão ser as nossas companhias, porque não tem ninguém para nos auxiliar, ninguém quer ficar perto da gente. Quinta consequência, como eu só penso no passado, como eu só penso em raiva, como eu só penso em me vingar, e aí eu desencarno. E aquele que me fez ter essa ira, desencarna também. Como eu sou reencarnacionista, ele vai reencarnar justamente na minha família, quando eu reencarnar. E ele reencarna na minha família, que é para ver se a gente se ajusta. Ele vai ser meu irmão, vai ser aquele tio que, toda vez que a gente leva um pavê, ele fala, isso é pavê ou é para comer? Quem não tem um tio como esse? E assim a gente vai, tem que aguentar essa ovelha negra da nossa família, que a gente não se adapta a ele, não sabe nem por quê. E a sexta e última consequência, que para mim seria a pior, desencarnamos nós dois. E aí reencarnamos, só que eu vou reencarnar na família dele. Olha, eu vou ser ovelha da família dele. Vou chegar naquela família com coisas diferentes, pensamentos diferentes do meu, eu não vou me adaptar, vai ser complicado, eles não conseguem entender o que eu penso. Imagina como é sacrifício eu estar numa família que é tudo bagunçado, um acusando o outro, e eu querendo harmonizar tudo. Fica complicado. Jesus não teve tempo de mostrar isso para a gente, mas o Espiritismo trouxe. E mesmo o Espiritismo não traz para nós tudo logo de cara. Porque se o próprio Espiritismo trouxesse as verdades espirituais para todo mundo ao mesmo tempo, cada um de nós, como está num grau de evolução diferente, num grau de entendimento diferente, nós iríamos nos ofuscar com a luz das verdades que podiam estar. Vocês imaginem, hoje nós estamos com essas lâmpadas aqui. Coloquem uma luz na nossa cara mais forte do que isso aqui e veja se a gente consegue enxergar. Vocês já andaram em estrada de noite em que alguém coloca o farol alto na sua cara vindo do lado oposto?
você não enxerga nada. É por isso que tem muito desastre por aí. Porque ofusca a luz em excesso, antes do tempo, em vez de ajudar, ela ofusca. Então, nós temos que dar as verdades, conforme Hermes falou, de acordo com as nossas inteligências. E é para isso que o Espiritismo veio trazer para nós, Kardec veio trazer para nós, essas coisas bem paulatinas, mastigadas, perguntas e respostas, livros que a gente pode ler, estudar, pesquisar. Toda vez que eu leio, por exemplo, o livro dos Espíritos, eu vou enxergar cada pergunta e cada resposta de uma maneira diferente. Por quê? Porque conforme eu vou aprendendo, conforme eu vou incentivando, conforme eu vou me ilustrando e discutindo o assunto e o entendimento com cada um, a minha inteligência vai se ampliando. Então eu começo a ver coisas que antes eu não tinha visto, detalhes que antes eu não tinha visto. O Evangelho é assim também. Tanto isso é real, que se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo para ler desde o começo até o final, nós vamos observar que até o capítulo 21 existem as instruções dos Espíritos. Pode ver, cada capítulo, no final, tem instruções dos Espíritos. São os Espíritos dando uma explicação sobre aquilo que Jesus falou sobre alguma parábola. Mas, nos capítulos 22, 23, 24, 25 e 26, não tem instruções dos Espíritos. Portanto, o Evangelho não foi um livro que foi escrito somente a duas mãos, como a gente imaginava, que era só pelos Espíritos. Não. Kardec meditou, pensou, discutiu com ele e com os Espíritos para poder colocar nesses capítulos exatamente aquilo que faltava de interpretação daqueles Evangelhos. É por isso que no capítulo 24 não tem instruções dos Espíritos, mas tem as deduções que ele tirou a respeito do próprio Evangelho, das próprias parábolas de Jesus. É por isso que é interessante a gente, quando colocar a candeia sobre o alqueire, não mais sob o alqueire, a gente vai colocar de acordo com aquilo que eu posso entender e conversar com as pessoas conforme elas poderão entender. Notem que, não sei se já acontece com vocês, comigo aconteceu há muito tempo e ainda acontece hoje. É que hoje eu já sou um macaco velho, eu me seguro um pouco. Mas toda vez que a gente começa a vir no Espiritismo, começa a conhecer o Espiritismo, começa a ouvir as palestras e acha que é interessante, nossa, que bacana, nunca tinha ouvido isso, que instruções interessantes que os Espíritos estão dando, eu quero chegar em casa e falar para os meus parentes, olha, o Espiritismo é isso, o Espiritismo é aquilo, o Espiritismo é aquele outro. Eles não darão ouvidos a vocês, como nós não demos quando falaram a primeira vez para a gente. A gente acha assim, não, imagina, não é tudo isso, não é possível. Para não falar dos outros, eu vou falar de mim e da minha família. Tem alguém na minha família que fala assim, eu não vou mais no Espiritismo, não, dá muito trabalho, tudo é responsabilidade minha, tudo é isso e aquilo, eu vou voltar a ser de outra religião. Eu falo, pode tentar, você não vai conseguir. Como assim não vai conseguir? Eu falei, não vai, porque aquilo que essas outras religiões estão ensinando, ainda falta explicações que o Espiritismo já te dá, porque você já aprendeu. E a partir do momento que você já aprendeu, você não vai conseguir voltar atrás, fazer as coisas de rituais ou coisa que valha, sem ter o conhecimento de lógica, de por que as coisas acontecem desse jeito. Porque antes da gente passar por daquela porta para cá, a gente achava que a gente punha a culpa no tal do demônio, do diabo, dos outros. Quando a gente passa naquela porta do Paz e Amor, por exemplo, para cá, a gente começa a achar que é o obsessor.
tudo é o obsessor. Nunca é culpa da gente, é sempre o obsessor. Não é porque o obsessor, eu tenho cheio de obsessor. E tem gente que é formidável, que fala assim, não, porque eu tenho 7 obsessores. Eu não sei de onde tiraram isso. Eu devo ter uns 50, mas tem obsessor. Mas também tem aqueles que querem nos auxiliar. Se eu tenho 7 obsessores, eu também tenho 7 que torcem por mim. Então não é assim da noite para o dia, não é a gente mais põe a culpa nos outros, a gente tem que pôr a culpa em nós mesmos. Nós damos causas a isso. E para isso a gente tem que estudar, tem que ler, tem que pesquisar, fazer curso, se possível, para entender a doutrina dos espíritos, que é maravilhosa. Ela não vai resolver os nossos problemas, mas ela vai dar subsídio para que a gente entenda o porquê estamos aqui, o porquê sofremos. E para fechar, tem uma historinha que eu li não sei aonde, mas que me marcou muito. Diz que uma moça trabalhava como voluntária numa loja de roupas usadas de um hospital, brechó. Ela trabalhava ali e estava contente em ser voluntária naquela lojinha. E, de repente, entrou uma senhora muito obesa, mas muito obesa mesmo. E ela ficou preocupada. Ela falou, meu Deus, ela não vai achar nada aqui. Não vai ter nada de numeração que é para que sirva nela. Mas como é que eu vou falar isso para ela? Ela vai se sentir magoada, ela vai se sentir fora do local. Eu não posso fazer isso, eu não tenho direito de fazer isso, de magoá-la, de deixá-la constrangida. Como fazer? Oh, meu Deus! E ela começou a orar para que ela pudesse ter uma saída da coisa, porque a senhora começou a olhar de arara em arara e percebeu que não tinha nada que servisse nela. Aí, quando ela chegou perto da moça, a moça só olhou e falou, é agora, vai acontecer. E aí, por milagres, a senhora obesa virou para ela e falou assim, acho que não tem nenhum número para mim mesmo, não tem nada para mim aí. Ela pegou, abriu as mãos, assim, os braços, falou, como que não tem? Tem sim, tem aqui, tem um abraço meu, vem cá, e deu um abraço na senhora. A senhora abraçou, chorou, depois se recompôs e falou assim, nunca, há muito tempo, que alguém não me abraça com tanto carinho. Eu não achei o que eu vim buscar, mas eu recebi muito mais do que eu precisava nesse momento. Muito obrigado. E nós podemos fazer isso. Nós temos coisas para dar. Nós podemos ser luzes na vida de alguém. Podemos auxiliar a pessoa com um sorriso, com uma oração, com um abraço só, já está de muito bom tamanho. Porque Jesus estará conosco e nós estaremos colocando a luz acima do candeeiro e não mais ofuscando. Que Jesus nos abençoe. E assim, agradecemos ao Cláudio por todos esses ensinamentos que nos faz refletir por toda essa semana e que possamos sempre ter algo dentro de nós para oferecer ao próximo. E serenando as nossas mentes, vamos elevando o nosso pensamento a Jesus e a todos os seus emissários, que preparou todas essas benesses para nós nessa noite, e que possamos receber através dessas vibrações das mãos amorosas de Jesus, que através dos seus emissários e dos médios que se prepararam para oferecer o melhor a cada um de nós, através de Jesus. E assim, começando pelo nosso coronário, com uma luz branca adentrando o nosso coronário, o nosso frontal, energizando todos os nossos pensamentos, organizando esses centros de força,
com os bons pensamentos, com boas atitudes, que possamos nessa semana desenvolver o melhor que temos dentro de nós, para nós mesmos e para os nossos semelhantes. Descendo um pouco mais até o laríngeo, um verde azulado, fortalecendo esse centro de força, para que a nossa fala seja sempre acolhedora, fraterna, harmoniosa. Que todos que se chegarem a nós possam, Senhor, sentir a Tua presença, descendo até o cardíaco, num róseo amorável, acolhedor, envolvendo a todos como num abraço fraterno que foi falado na palestra, um abraço cheio de energia, e que esse abraço possamos receber agora de Jesus, que nos envolve com todo o seu amor, que possa trazer para nós tudo aquilo que nós aqui viemos buscar. Descendo um pouco mais no gástrico, transmutando todas as energias que possam existir, que não seja do bem, da luz, tirando todos os miasmas desse órgão que normalmente a gente retém no nosso dia a dia. Então, que ele possa ser limpo, energizado e envolvido em todo esse amor. Descendo um pouco mais até o esplênico, fortalecendo os suprarrenais, fígados, rins, envolvendo todos esses órgãos internos, fortalecendo em todas as nossas necessidades, descendo o genésico, esse centro co-criador que possa trazer a vida, embelezando o nosso planeta, passando pelas pernas, planta dos pés, subindo até o básico, e vértebra a vértebra vai iluminando e energizando toda a nossa coluna, fortalecendo para mais uma semana de muita paz, de muito amor, e fechando no coronário novamente. E como uma chuva de bênção desce por todos os órgãos, estando nós energizados pelo tanto que recebemos nessa noite, vamos vibrar por todos os nossos irmãos que estão necessitados nesse momento, estando em hospitais, esperando por cirurgia, medicamentos, por tratamentos médicos, que possam ser envolvidos nas benesses que cada um necessita. Assim também pelos nossos irmãos em situações de rua, que nesse frio possam encontrar um abraço fraterno, um acolhimento necessário a cada um. Envolvendo também os nossos governantes para que possam trabalhar de forma consciente, de forma harmoniosa entre todos os países, para o bem de cada um dos seus cidadãos, que possam ter a consciência que são representantes do povo. E assim também vibrando por todos os países que passam por conflitos, por aqueles que estão passando por problemas da natureza, seja eles turbulências do planeta Terra, envolvendo a todos também que estão nas penitenciárias,
que tenha suas mentes renovadas para o bem e para a luz, envolvendo a todos os nossos irmãos que estão no plano espiritual, que colocamos nas caixinhas de vibrações dos seus nomes, assim como os nossos irmãos encarnados que aqui estão nesse estado de benesses que ali colocamos. Que o nosso irmão maior Jesus possa atender a cada um, envolvendo e protegendo em tudo aquilo que necessitamos. Que o seu amor esteja conosco durante toda essa semana. Que possamos refletir sobre tudo que aqui recebemos, pelo que aqui foi nos orientado, alertado, e que tenhamos sempre o seu Evangelho como nosso guia, como a nossa luz, e nunca colocar ele embaixo da candeia, e sim que ele esteja sempre à nossa frente, direcionando para as benesses de cada dia, para os nossos desafios diários. Que o teu amor e a tua misericórdia, Senhor, esteja sempre conosco, fortalecendo-nos hoje, agora e sempre. E assim vamos para a nossa prece de agradecimento e de encerramento com o nosso irmão Gabriel, com a graça de Deus. Que assim seja. Agora, fortalecido com essa energia amorável, essa energia que preenche o nosso corpo, a nossa alma, nós agradecemos. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, a oportunidade de aprendermos e a oportunidade de fazermos cada dia melhor. E que possamos utilizar toda essa energia no nosso dia a dia. E que possamos estar aqui na próxima semana, com a graça de Deus. Muito obrigado pela presença de todos. Possam voltar em paz aos seus lares e até a próxima semana. De luz, paz e amor em Jesus.